E aí pessoal, beleza? Maruzuro aqui. Hoje aqui no canal a gente vai falar um pouco sobre a irresponsabilidade cultural do povo brasileiro. Eu e o Marca vamos comentar um pouco sobre o assunto. Espero que curtam o assunto. É isso aí, valeu, falou. Cara, eu Isso. acredito que o povo brasileiro, né, sem querer estar generalizando, mas de maneira geral existe um certo hábito, um pensamento que permeia a sociedade brasileira de responsabilidades, tá entendendo? Sabe, um hábito de fugir, né, das consequências, né, dos próprios atos. É claro, né, que no fundo ninguém quer assumir, né, ninguém quer sofrer as consequências do erro que cometeu. Mas no Brasil, a coisa é tão fora do normal que as pessoas se juntam para poder proteger aquele que errou. Elas se juntam para poder livrar o outro das consequências do ato dele, do ilícito que ele cometeu, né? E isso é tão óbvio que basta citar no YouTube mesmo, pesquisar aí, que você vai encontrar vídeos onde, não só em comunidades, você vai falar, não, isso que você está falando aí, que eu vou falar agora, é só em comunidades, que não sei o que. Não, cara, em avenidas movimentadas, no centro das capitais, em bairros normais, onde o policial vai fazer uma abordagem, um meliante, um assaltante, né, uma pessoa suspeita, e essa pessoa resiste à abordagem, a ser presa ou qualquer coisa, e a população ao redor se junta para poder defender ele, tá entendendo? Não, não bate nele não coloca a mão nele, ela tá enforcando ele, solta ele, tá entendendo? O povo arruma um chororô, cara, em torno de um vagabundinho, tá entendendo? Então, o brasileiro, ele tem uma tendência forte a fugir das responsabilidades. Você encontra isso o tempo inteiro, sabe? Verdade. Por exemplo, isso é tão óbvio que até na criação dos próprios filhos, sabe? O menino, o filho do cara é um verdadeiro, né, vamos dizer assim, né, para falar, leva o cão chupando manga, né? O menino aliás, tô até xingando o cachorro, mas assim, uma expressão. O menino é o cão chupando manga, terrível, faz bagunça pra caramba, quebra o vidro do vizinho, da janela do vizinho, você tá entendendo? Joga pedra nos cachorros na rua, atenta de todo jeito, bate na professora na escola. Mas daí, se alguém fala um A contra o meliantezinho, contra a sementinha do mal, não, vamos lá vai a mãe do menino criar aquele barraco, aquele estardalhaço na rua, tá entendendo? Isso não é um fato isolado, é extremamente comum. Com certeza, até dentro Pois. das famílias mesmo, brasileiro de fábrica de bebê, né? Fábrica de menino. Ali onde o pai ali tem uns 3 filhos, 2 dentro do casamento e um fora. A mãe lá já é mãe solteira antes, já tinha uns 2 filhos antes do cara, Isso, já tem mais 2 filhos dentro do casamento. Exatamente. Cultura totalmente irresponsável, né, cara? Exato. Os filhos por pouco, faz e só dá comida. No máximo. E olha lá. No máximo, né? No máximo. É igual meu tio fala, cara. Brasileiro, o negócio do brasileiro é bom nada. Cara. Oi? Educação que é bom nada, só faz comida ali pro menino pra manter vivo. Você tá entendendo? Porque, por exemplo, a gente tem um fenômeno hoje, né? Dos caras que, por exemplo, eles são pais e são impedidos de ver os seus filhos, né? Por suas esposas aqui, entre tudo. As mulheres fazem alienação parental contra os caras. Mas eu conheço também casos onde o cara simplesmente foge da paternidade, entendeu? Ele arruma um filho com a menina, ele foge da paternidade e, posteriormente, essa mulher também foge da maternidade também, entendeu? Então, quer dizer, o cara some por aí, entendeu? Desaparece, né? Não dá pensão, não dá atenção, não quer saber do filho. Essa mulher também larga o filho com a mãe pra olhar, tá entendendo? Então, os pais dela que vão cuidar da criança, pra ela poder sair na baladinha à noite com as colegas, sabe? Você quer ver claro que isso aí também é uma coisa que tem nos Estados Unidos também. Mas o maior fenômeno que a gente tem disso é essa questão das mães
que largam seus filhos com os pais para poder curtir balada. Tá entendendo? Também. Então, ela... Então ela tira o recurso que era da criança, que era pro filho dela, né? Com às vezes uma roupa, né? Um caderno melhor pra criança. De repente pagar uma educação melhor, uma escola melhor. Não, pra quê? Pra poder comprar roupinha bacana, comprar maquiagenzinha. Pra poder ir pro forró, pra dar escabufada no forró, né? Então, pra caçar fazer mais deles. Pra caçar fazer mais, exatamente. Pra tentar ver se descola mais uma pensão. E essa pensão, o dinheiro dessa pensão vai ser usado... Diretamente ou indiretamente. Diretamente ou indiretamente. Você fala o quê? A questão de querer a pensão? De arranjar mais um menino. Ela tá querendo mesmo arranjar mais um pensãozinho, mas tá ali só pro curtição e acabar acontecendo. De ter o quinto Enzo. Ô, Marúzero, pelo que eu já conversei, cara, eu já conversei com muitas mulheres, né, bate-papo informal, sabe? Trocando ideia a respeito de gravidez indesejada. E o que todas me disseram, não existe acidente. Cara, é irresponsabilidade, porque elas fazem o filho porque quer mesmo. Tá entendendo? E depois que elas fingem de ego, entendeu? Porque, elas não vão chegar pro cara e virar falar engravidei de você de propósito. É claro que não. Né? Ou elas estão querendo alguma pensão, ou elas estão querendo segurar esse cara. Ou de repente elas só estavam querendo um filho. Sabe? De repente a mulher já tá mais velha, não teve um filho ainda e tá preocupada, né? Que o relógio biológico tá batendo na porta, né? Querendo entrar, que tem tudo. E ela já. Cara, o relógio biológico tá quase arrombando a porta, né? Então já não há mais tempo para ela. Então ali talvez a última janela dela ele aproveita e engravida, contra a vontade do cara. Mas maioria das vezes, cara, é para poder segurar o homem. Você acredita nisso? Aí. É para poder segurar o homem. Acredito, cara. Incrivelmente, é para poder segurar o cara. Elas ainda têm essa visão, né? Meio assim, uma visão assim, puxada num certo tradicionalismo, sabe? Um pouco puxado do tradicionalismo, de que quando o cara engravida uma mulher, tem que casar com ela. Entende? Então elas ainda hoje elas acham. E de certa forma isso ainda acontece em meios religiosos. Onde na mente dela vai dar bom de qualquer jeito. Na mente dela vai dar bom de qualquer jeito. Se o cara não fica ela vai ter pensão. Se ela vai ficar com ela, vai ter que sustentar ela. Vai ter que sustentar ela. Então, de um jeito ou de outro, ela fez a vida. Né? Isso. Aí elas falam, não, mas que não sei o quê. Você tá achando o quê? Que R$300? Você tá achando que R$300, R$500 é pensão? Ó, então dá pra mim esse dinheiro, então. Já que você dá dinheiro, eu fico com esses 300 conto. Com certeza. Eu ainda acho que você não deixa os 300 conto pro cara R$1.000. Não, por que elas pedem, então? Uai, já que o cara é pobre, já que ela engravidou de um homem pobre, por que ela ainda tá exigindo os R$300 dele, então? Ah, para, né? Né? Vai, essa piada. Pra que ela quer? Então, é porque nada serve pra ela. Entendeu? Nada tá servindo. Porque, por exemplo, se for 300, daqui a pouco não serve, aí tem que ser 500, você tá entendendo? E se o cara ganhar 1.000 e 5.000 não vai servir pra ela ainda. Tá entendendo? Se ela tiver ganhando 5.000 de pensão, não vai servir. Então, não adianta, esse trem não tem fim. Sempre elas vão reclamar do valor. Falando nisso aí, eu acho que R$1.000 tem que ser um teto de pensão, velho. R$1.000 tem que ser o teto. Não interessa o que o cara ganha, velho. R$1.000 tem que ser o teto de pensão. Também acho. Ah, o cara ganha 5.000 por mês, né? Sei lá, sei o que, qualquer R$50.000. Tem R$1.000 de pensão no máximo. Eu também acho. Porque o que ela vai fazer com 20.000 de pensão, por exemplo? Né? Ela vai trabalhar desse mesmo? Uai, ela não vai querer trabalhar nunca mais na vida dela, né? Você vai me falar que ela vai usar esse dinheiro só com a criança. Vai. Vamos colocar aí, ó. Vamos colocar que ela vai dar tudo de melhor pro filho com 20.000. Ó, o melhor colégio aí, vamos colocar na cidade, tá na faixa de R$3.000, né? Colégio de ponta aí, ó, do melhor que tem
nas principais capitais do Brasil aí, ó. 3 mil. Ela compra umas roupas, ó, eu sendo aqui, ó, muito gastador aqui, ó, ela vai gastar aí uns 12 mil com essa criança por mês aí, ó. E ainda vai sobrar 8 mil pra ela gastar. E isso eu tô jogando muito pra cima, que eu duvido que elas gastem aí. No máximo ela compra uma roupa pro menino ali, entendeu? Põe ele no colégio, meia tigela particular, aquele trem todo, e o resto ela torra com ela, comprando bolsa da Gucci e não sei o que mais, tá entendendo? Então esse fenômeno da irresponsabilidade, ele é um fenômeno que já está arraigado na cultura brasileira. Eu me lembro bem de quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num ferro velho, uma rua que tinha vários ferros velhos. E eu lembro que tinha um camarada lá mais velho, esses aí, sabe? Camarada, como diz hoje, né, na modinha, a raiz, uma camarada casca grossa mesmo. E de ver ele conversando assim, eu falo, mais vale a palavra de um homem do que um papel assinado. É a primeira vez que eu tinha ouvido aquilo, sabe? E ele eu fiquei olhando assim, do jeito dele agir, e eu via que era um cara que honrava com os compromissos dele. Então se ele falava com você que ia compromisso, mesmo que ele estivesse levando prejuízo, ele ia lá e ia fazer. Você tá entendendo? E há muito essa cultura morreu, sabe? A pessoa que ia e fica com a palavra dela. Hoje não, cara. Hoje as pessoas estão o tempo inteiro querendo se safar, querendo se proteger. Tá entendendo? Fugindo. Naquela parte que a gente tinha comentado que a gente tinha até conversado antes sobre o brasileiro é o povo que odeia os políticos, mas ama o Estado também. Ama o Estado. E ele ama o Estado para poder... benefício. Exatamente, ele ama o Estado porque ele gosta de ser tratado como uma criança pelo Estado, né, onde ele recebe tudo de mão beijada e não tem a responsabilidade de gerir o próprio produto, de gerir a própria vida. Né? Então a pessoa não quer gerir a própria vida, ela tem medo de correr atrás, de resolver os próprios problemas, e ela ortoga esse poder para o Estado. Sabe? Seja um poder de construir. E o dinheiro que ela está recebendo é o dinheiro de impostos que ele está pagando ali atrás. Né? Imposto, exatamente, é o próprio imposto. Então, quer dizer, o Estado tomou 500 dela e deu 100 e ela está feliz. Tem um povo mais trouxa que esse. Sabe? Então, tem uma cultura de irresponsável muito grande. É claro que aí a gente pode tentar entender também por que chegou a esse ponto. Né? Mas fato é que hoje a gente vive uma sociedade onde a irresponsabilidade é parte, assim, como diz, a parte quase integral da sociedade brasileira, né? É como se fosse um membro já fixo num corpo, entendeu? Uma coisa cancerosa. Acho que essa cultura é quase irremovível. Irremovível. Chegou num ponto que sim, é bem por aí mesmo. Eu tenho visto aí a nova geração, principalmente, por exemplo, eu que moro num bairro simples, né? Então eu vejo aí a molecada aí que tentando adolescência, os camaradas com 14, 15 anos aí, 16. Então, assim, você vê, não tô falando todos eles, mas boa parte deles, caras, pessoas que eu vi, crianças, hoje tudo entrando, de certa forma, no mundo do crime, cometendo pequenos delitos, andando com boné a barreta pra rua fora aí, tá entendendo? Nada contra boné a barreta. Mas daí o moleque põe um boné a barreta, coloca uma camisa da Billabong, e não sei o que tem mais das contas aí, entendeu? E sai passando aí achando que é homem, sabe? Peitando os outros, desafiando, cometendo pequenos furtos, né? Por exemplo, entra numa loja onde serve cachorro-quente com refrigerante grátis, e tá lá a garrafa de refrigerante para servir todo mundo. Eles vão lá, passa, cata refrigerante, sai andando, sabe? Leva para tomar na praça, com a galera. Então, assim... Sabem que né? Oi? Sabem que são intocáveis. Não, sim, exatamente. Você falou intocáveis, né? Que eu não entendi bem aqui. Então, exatamente esse sentimento de ser intocável que gera uma sensação de irresponsabilidade na pessoa, né? E ela vai crescer dessa maneira, e ela vai crescer pensando que ela nunca vai ter que arcar com as responsabilidades dela, arcar com os erros, né? E as consequências, né, do erro dela.
Só que isso, cara, desemboca na coisa muito ruim, né? Porque de uma maneira ou de outra, cara, você vai pagar por isso, né? Porque uma pessoa que é irresponsável, ela sempre vai ter problema no trabalho, você tá entendendo? A vida dela não vai andar pra frente, sabe? Ela sempre tá querendo ser espertinha, passar a perna nos outros. Ela sempre vai ter a convivência ruim, né? E na pior das hipóteses, entra nesse caso aí que eu tô falando, dos meninos aí, que entra pro mundo do crime, você tá entendendo? Mas a droga vai morrer, né? Porque o destino de criminoso é morrer, né? Criminoso chega aos 30 anos e já é idoso, né? Então, essa cultura enraigada da irresponsabilidade no Brasil é uma coisa muito forte. Antes, quando eu entrei na adolescência, já tinha muitos caras, né, que foram criados comigo, que eu vi morrer, sabe? Cara que foi amigo meu, de escola e tudo mais, que eu vi perecer por aí. No nível que eu tô vendo hoje, a quantidade de menino entrando pro crime, sabe? Isso só pode ser fruto de uma cultura, sabe, de pais irresponsáveis, você tá entendendo? Para poder criar uma situação dessa, porque pro filho poder desembocar por um caminho desse aí, ó, do crime e tal, é claro, o pai nem sempre é culpado, na maioria das vezes sim, e detalhe, a maioria é filho de mãe solteira, né? É a realidade. Então, quer dizer, uma pessoa irresponsável cria o quê? Uma pessoa irresponsável cria um ser humano irresponsável, né? Porque se ela não teve responsabilidade de gerir o processo de reprodução dela, né? Vai esperar o momento certo e tudo mais para poder reproduzir, sai reproduzindo por aí para poder segurar um homem, né? E o cara some no mundo, ela tem que criar aquele filho sozinha, né? A gente sabe que uma mulher para criar um filho sozinha muitas vezes dá certo. Eu conheço muitos caras que são filhos de mãe solteira e são homens de verdade e tudo mais, mas porque apesar de da mãe dele ser uma mãe solteira, no verdadeiro sargentão. Tá entendendo? Pegava no pé dele, aquele negócio todo, corria atrás, punha o cara pra estudar mesmo, cobrava dele, né? Sentava a mão no pé da orelha dele quando precisava. Mas muitas, e principalmente essas mais moderninhas aí, ó, elas querem largar o filho com a avó pra poder ir pra baladinha, pra poder ir pro forró. Tá entendendo? Isso é o que mais tem, cara. O que mais tem é isso aí mesmo. Largou com a então, avó. Maruso, largar a avó, exatamente. Então, uma sociedade de pais irresponsáveis, não só mães solteiras também, né? Mesmo muitos pais aí ficam bajulando o filho. Então, uma sociedade de pais irresponsáveis, né? Vindo de uma cultura de leis que incentivam, né? Lei de incentivo, né? O Brasil ele tem leis que incentivam a irresponsabilidade. Então, quer dizer, isso só pode criar uma sociedade da qual que a gente vive hoje, sabe? Então, a gente sempre... Eu acho engraçado que no campo das ideias a gente tá sentado na rua, ou então, sabe, numa hamburgueria, num lugar assim, galera, sei lá, comendo alguma coisa, né? Tomando uma cerveja, quem não bebe tomando refrigerante, que tem tudo, mas tá ali a galera reunida trocando uma ideia. E no campo das ideias, tudo parece muito fácil de consertar o país. Essa cultura, sabe, da irresponsabilidade, tudo. Mas daí, cara, quando você vai ver na prática, esse hábito, esse pensamento tá tão enraizado na população e chega no ponto que você tinha dito aí, cara. É irreversível, foi isso que você falou, né? Imudável. Você falou alguma coisa assim, você falou aí atrás aí, ó. Mas, quer dizer, chegou um ponto que eu não vou dizer que é irreversível, mas vai levar gerações, entendeu? Porque levou gerações pra gente chegar no ponto que tá. Então não vai ser na nossa, vai levar gerações pra isso aí ser consertado. Se for velho, consertado. tem uma coisa. A gente não consegue mudar pessoas, velho. A gente já tinha dito isso antes. Você não consegue mudar ninguém, cara. Ninguém. A pessoa muda porque ela quer, velho. Você não vai chegar nela, não, que eu vou trocar uma ideia com ela meia hora de conversa e ela vai se tocar a fazer merda. Não vai, velho. Ela vai continuar fazendo cagada. Você já viu aquele negócio, o Quilos Mortais? Tá entendendo? Tá lá o camarada obeso, de cama, o bicho tá vendo que vai morrer, mas não quer. Os outros falam, para, você vai morrer. As pessoas conversam, o cara vai pro psicólogo, não sei o que, tá entendendo? Então, quer dizer, isso é preconceituoso. Você avisar que o cara vai morrer. Pois é. Então, quer dizer, você tá lá falando com a pessoa, falando, meu, cara, você tá gigante, você não tá saindo da cama. Você tá dando preconceito. O cara tá com linfedema na perna, que você tem cabuloso na perna.
gigantesco na cama. Vai no, então, quer dizer, uns lá nem resolvem, desiste que o médico faz cirurgia bariátrica lá, ele desiste dos caras. Alguns não, mas os que mudam, né? Até bastante paciente dá certo, é com muita peleja, cara. O médico tem que pelejar com o paciente demais, a família, você tá entendendo? Isso, esfregar na cara que vai dar merda, você continuar. Agora esse negócio de... Porque agora, não tem como fazer isso com todo mundo. Ali é porque tem uma equipe por trás do cara. Se fosse depender de alguém e ficar, vamos aqui, good vibes, todo mundo falando coisinhas pras pessoas, dando conselhozinho, conversando com ela, é claro que isso não vai dar certo, cara. É claro. Né? Isso aí eu tô falando de uma pessoa que tá pra morrer, que tá obesa de cama, e que não tem como sair da cama pra fazer mais merda, tá entendendo? Que basta a pessoa não levar comida pra ela, que ela não vai comer. Ela não tá levantando da cama. O bicho tá lá travado, lá, igual um caminhão, depois que o fundo de motor quebrou o diferencial, travou na estrada lá. É só jogar folha de alface. Se ele estiver xingando, você fecha no quarto, joga as folhas de alface na janela, entendeu? Come aí. Agora não, imagina uma pessoa saudável, entendeu? Você mudar o pensamento de uma pessoa que tem o poder de escolha, de fato. Ela pode sair, andar por aí e continuar fazendo merda. Na hora, ela pode até entender e concordar com você que, de fato, ela precisa mudar. Só que ela não vai. Simplesmente ela só não vai mudar, ela vai continuar fazendo merda. A pessoa, a mudança de mesmo a pessoa que ela quer mudar de verdade, isso leva tempo, não é do dia para a noite. A mudança de comportamento, ela é lenta e gradual. Tá entendendo? Ou então com um baque muito forte na vida dela. Sabe? A pessoa deparar com a morte, sabe? Tem que ser alguma coisa pra chocar ela. Conversa não muda ninguém, não. E isso aí eu concordo com você, Maru. Esse negócio de ficar com conversinha. Tanto é que essa situação do Brasil, já que o Brasil chegou a um ponto de ser tão leniente com a criminalidade, com a irresponsabilidade do brasileiro, eu não sei se você vai concordar comigo. A única maneira de isso aí consertar, e eu não tô falando que isso vai acontecer nem nada, apenas uma teoria minha. A única maneira que tinha disso aí ser consertado era indo pro outro extremo. Já que a gente foi pro extremo da liberdade, não, da libertinagem, né? Porque aqui você tem liberdade pra fazer merda. Aqui a gente não tem liberdade, não. Isso. Aqui a gente tem libertinagem. Liberdade a gente não tem aqui no país, não. Já que a gente foi pro extremo da libertinagem, a gente tinha que ir pro extremo da punição. Então, quer dizer, um país com punições extremas para quem comete irresponsabilidades passa a ter uma mudança. As pessoas... Por que negócio, cara? As pessoas nem é punição extrema, velho. Nem é punição extrema. É punição equivalente, velho, o que o cara fez. Não é pegar o cara que roubou e jogar no negócio de fuzilamento. Não é assim também, não. Eu sei que não é isso que você quis dizer, não. Mas muita gente vai levar pra esse lado se ouvir você falando isso. Punição extrema, que isso, vai matar a gente que faz pequenos furtos. Não é assim, não, mas na cabeça pra eles, se você pegar um assassino... cara, é lei de Hammurabi, cara, tá entendendo? Lei de Hammurabi, mas é enraizado na mente do brasileiro. Se você falar que tem que ter pena de morte pra um assassino, eles vão achar um absurdo. E aí, pessoal, Maruzeiro de volta. Bom, pessoal, o áudio ficou meio zoado aí, né, nas partes que eu comentei sobre o assunto, mas espero que tenha dado pra ter uma noção do que eu falei, pelo menos. Não esqueça de comentar sobre o vídeo, sobre o que acharam do assunto. E é isso aí. Valeu! Falou!